Não, é só uma coisa que eu sempre me questionei isso, assim, nunca houve uma grande resposta, né, para isso, porque eu acho que nem sei que tem resposta. Mas eu vou deixar aí para os amigos aí, se o Cogos ou o próprio Adriles quiser falar a respeito. Sim, eu, às vezes, eu fico pensando assim, tem aquela velha máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, assim, partindo dessa premissa, né, faz algum sentido, considerando que o grande capital internacional é um inimigo do Islã e um inimigo da esquerda, então vamos estar juntos aqui contra esse grande inimigão. Só que, assim, tem umas infantilidades que é difícil de entender. O que passa pela cabeça dos movimentos políticos de esquerda internacionais de achar que algum tipo de aliança, eu não digo Islã, porque é para não generalizar, né, com esses radicais, Sim, que tem Islã radical, que tem um anseio de um mundo teocrata global, né, governos teocráticos. O que passa pela cabeça deles em achar que, em algum momento, uma aliança dessa, sendo bem sucedida, entre aspas, vencendo o grande capital, vai dar à esquerda, vai dar aos movimentos de esquerda algum tipo de espaço de poder. Por que eles acham? A que nível de ingenuidade é esse de achar que, se esses caras chegarem ao objetivo, o próximo a ser descartado são eles mesmos? Como é que eles não conseguem enxergar isso? Todo mundo, qualquer pessoa mais ou menos tem uma noção de política sabe disso, que é o tipo da aliança que é a ovelha fazendo aliança com o lobo mau. Então, é isso que eu ainda não consigo achar uma grande resposta. Ô, Márcio, a sua pergunta é a mais brilhante de toda essa história desde que eclodiu essa guerra mefistofélica. A esquerda, ela tem uma ignorância total da realidade. Senão, não seria esquerda. Ela tem parte do pressuposto de que o poder do capital está esmagando o proletariado, ou o poder dos opressores, agora segundo a escola de Frankfurt, do macho adulto branco, do homem heterossexual, oprime uma série de pessoas, aí você cria não só o proletariado, como uma série de novos grupos identitários que são oprimidos, e eventualmente ela coloca nesse grupo de oprimidos o Islã também. E aí ela cria essa teoria absolutamente estapafúrdia de que Israel é um Estado patrocinado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo yankee, que também é uma espécie de colono de nações que não nos pertence, não nos pertence. Ou seja, eles acham que todo movimento islâmico, qualquer movimento que se insurge contra o poder daquilo que eles acham que é o poder do capital, é um poder que pode ser, em algum momento, agregado a eles. Mas é de uma estupidez. É burrice. A resposta é muito mais simples, você sabe. É burrice. Ele acha que esse tipo de movimento, em algum momento, pode ser agregado a essa noção marxista louca de uma esquerda que vai estabelecer um Estado comunista não só num país, mas no mundo. E que todo mundo vai se unir. O Islã radical é muito mais maluco que a esquerda, que é uma fé. É uma fé completamente pervertida num Alá que manda matar judeus e cristãos, inclusive esquerdistas marxistas, que não se adaptarem à fé deles. Você percebe? Então, é um plano, é uma estratégia estúpida, acéfala de poder que se junta a quem os quer destruir, inclusive a nova esquerda identitária. Se você for gay lá na faixa de Gaza, sua cabeça é cortada. Se você for feminista, sua cabeça é cortada, você é apedrejada. Então, é de uma burrice. É uma burrice articulada desde os centros catalisadores e lideranças da esquerda que se reverbera para a ignorância de pessoas comuns que são manipuladas em faculdades, em escolas, em centros doutrinários. Ou seja, a resposta para a sua pergunta, que é brilhante, é muito simples. É a burrice calculada de um esquerdista que não consegue perceber a realidade, quer adaptar a realidade, e é tão absurda essa adaptação à realidade que ele acha que o movimento islâmico radical vai, em algum momento, se unir a eles porque são tão oprimidos quanto. É insano. E assim, só complementando, porque é o seguinte, obrigado, Adriles, pela resposta. Os outros dois, o Daniel e o Paulo também, se quiser falar. É assim, porque dentro da visão dos radicais do Islã, nem existe esse conceito de luta de classe, isso nem está composto nada. Na estrutura de pensamento deles e na estrutura de cosmovisão deles. Já é um problema. Então, se eles acham, a esquerda acha, não, olha só, pegamos tudo aqui. É muito mais insano. Acabamos com a Coca-Cola, acabamos com o McDonald's, botamos todo mundo para correr aqui. Ó. A América fica com você, eu fico com a África e com a Ásia, você fica com a Europa. Eles estão achando que é isso que vai acontecer? Eles estão achando que é isso que vai acontecer? Então, é de uma imbecilidade fora do normal. Está mais fácil fazer aliança com judeus de esquerda, que tem lá. Em Israel tem judeu que é mais quase um socialista, que adora fazer lá umas colônias. E aqui no Brasil também. É mais fácil fazer aliança com ele do que com o próprio Islã, que não sabe nem o que é luta de classe. Para eles, esse negócio de superestrutura e infraestrutura na cabeça deles, eles nem sabem digerir isso. É teocracia 100%. O negócio deles é quem não professa a nossa fé é infiel e tem que morrer.
É só isso. Isso, isso aí. Não, eu ia falar que Fica à vontade. realmente eu não. Eu tenho alguma. Eu vou dizer o seguinte: a esquerda não está agindo de forma estúpida. A esquerda forma está agindo quê? sim de forma inteligente ao apoiar o Islã. Pelo seguinte: Não, estúpido ambos total. têm o mesmo objetivo. Ambos têm o mesmo objetivo, a destruição da civilização. A esquerda e o Islã querem a mesma coisa. É claro que eles vão acabar brigando entre eles, não tem a menor sombra de dúvidas. São blocos de destruição da civilização ocidental junto com o bloco atlantista globalista. A economia islâmica, os teólogos do Islã que estudam essa questão, né, como se fosse o equivalente à nossa doutrina social da igreja para eles, é completamente diferente do respeito à propriedade privada que existe no cristianismo, né? Então, o Islã, ele tem um controle estatal da economia muito maior. O Markatab, por exemplo, lá no século VII, ele traçou ali as bases da economia islâmica como sendo o confisco estatal das propriedades do inimigo. Então você combina a ideia comunista de acabar com a propriedade privada e a ideia islâmica de que todo mundo que não é islâmico é inimigo deles, e você já viu no que vai dar.